A paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje nós vamos falar sobre um texto que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que Jesus, o próprio Jesus, aqui ele traz uma mensagem, aqui no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, que inicialmente, né, ela foi dita por João Batista ainda no deserto. E aqui Jesus ele repete a mensagem de João Batista. E eu queria me ater aqui a essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós vemos essa palavra, essa mensagem, às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é: me arrepender de quê? Do que eu preciso me arrepender e o que é o reino dos céus? Então a gente vai tentar aqui entender um pouco o significado desse versículo. Arrepender significa você voltar atrás de uma situação. Veja que aqui é você mudar de caminho, ou seja, você mudar de rumo, você voltar atrás aqui de um estilo de vida dentro desse contexto, de uma maneira de vida que você está vivendo. Por quê? Porque Jesus aqui anuncia: é chegado a vós o reino dos céus. O grande problema nos dias de hoje é que as pessoas elas estão vivendo as suas vidas da maneira que elas querem, da maneira que elas desejam. Elas criam as suas leis, as suas verdades, aquilo que lhe convém, e elas não consideram que é chegado o reino de Deus, como o próprio Jesus diz aqui, o reino dos céus. Veja que se existe um reino dos céus, existe um rei. E se existe um rei neste reino, ele tem as suas leis proclamadas para o seu reino. Ou seja, para você fazer parte do reino dos céus, você precisa se enquadrar nas leis que o rei deste reino proclamou e não viver a sua própria maneira. Foi aqui o contexto que Jesus estava querendo dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, muda de vida, porque é chegado a vós um reino onde você, para fazer parte deste reino, você vai precisar se adequar às leis do rei. Não é? E as pessoas hoje, como eu disse, elas criam as suas próprias leis, elas querem fazer as suas próprias regras. Existe até um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Tem um versículo lá na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, o versículo 3. Eu vou ler aqui a partir do 2 para dar um sentido melhor. O apóstolo Paulo, né, quem disse isso, quem escreveu isso, disse assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E aqui o versículo 3, que ilustra exatamente aquilo que a gente estava dizendo. Ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que este versículo quer dizer? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que haveria uma época, né, que as pessoas teriam uma maneira de vida, que elas não teriam mais compromisso com a verdade da palavra de Deus, e que elas, tendo comichão nos ouvidos. O que isso significa? Querendo ouvir somente aquilo que lhe agrada. Elas amontoam para elas doutores ou pessoas que falem as coisas de acordo com aquilo que elas acreditam ou então que elas praticam, que legalizem, vamos dizer assim, aquilo que elas fazem, ou seja, os seus pecados, que endossem os seus pecados. E aqui no versículo 5, no versículo 4, continua dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então veja que quando Jesus fala assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ou em algumas outras passagens ele diz o reino dos céus, que é a mesma coisa, é porque dentro deste reino existe um rei que tem as suas próprias leis. As nossas leis, as nossas crenças no sentido daquilo que eu aprovo ou reprovo, não se enquadra nesse reino. Ali precisa ser aquilo que o rei aprova e aquilo que o rei reprova. Isso sim é o que vai importar neste reino. E se você quiser fazer parte deste reino, você vai precisar se enquadrar a esta palavra. Porque este rei, ele é um rei amoroso. Qual rei que daria a sua própria vida a favor dos seus filhos ou dos seus súditos, né, do seu reino? O nosso rei Jesus, ele deu a sua própria vida por mim e por você, para que eu e você façamos parte deste maravilhoso
maravilhoso reino que ele já diz que é chegado a nós, o reino dos céus. Por isso vamos nos arrependermos dos nossos pecados, arrependermos da nossa maneira velha de viver, arrependermos dos nossos erros, da nossa vida pecaminosa, para procurarmos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então a mensagem para mim e para você é essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos parte do teu reino, mediante a fé em Jesus, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, mediante a nossa fé em Jesus, professando, Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, nós possamos alcançar este tão maravilhoso reino e fazermos parte do teu povo ali, Senhor. Ajuda-nos, dá graça, ajuda-nos a entendermos, a enxergarmos os nossos erros, os nossos pecados e que possamos nos arrepender por uma vida santa e reta na tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor.